Atos 4 e 6. 36. Você veio, recebeu, identidade completa, e entregou seu fruto para a vida eterna. E desejaram ser alegrados, tanto no semeador como no ceifeiro. Quer uma expressão? Quero. Ali diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. Isso aí. Obrigada. Então, hoje a gente vai falar sobre Barnabé. O nome Barnabé aparece 33 vezes na Bíblia, 28 vezes no livro de Atos e uma vez em 1 Coríntios. Aparece 3 vezes na carta aos Gálatas e uma vez na carta aos Colossenses. Barnabé, ele era um homem da família judia, uma casa sacerdotal que se tinha fixado na ilha de Chipre. Clementino de Alexandria presta-nos a informação de que Barnabé era um dos 70 discípulos. Barnabé se caracterizava por seu dom de exortação, segundo o comentário bíblico adventista. Segundo os moradores da ilha e a tradição, Barnabé nasceu e foi martirizado. Martirizado quer dizer, alguém sabe? Por apedrejamento, né? Na cidade de Salamina, sendo sepultado por Marcos. Ele foi um grande divulgador do cristianismo na ilha de Chipre. A maior parte da sua vida foi dedicada a esse propósito. Na segunda viagem de Paulo, ele e Marcos foram para Chipre e lá ficou até sua morte. Ele era judeu e a quantidade de compatriotas seus no primeiro século na ilha de Chipre era muito grande. Barnabé teve 3 virtudes. Vamos ver. A primeira virtude de Barnabé está em Atos 4, 37. Aí depois pode pegar Atos 11, do 27 ao 30. Outro irmão, por favor. E mais um irmão do 1 Coríntios 9, 6. Foi no campo do verdadeiro pecado, um é outro semeador e outro ceifeiro. Atos, qual será, irmão? Atos 4, 37. Atos 4, 37. E agora Atos 11, 27 ao 30. Hoje ele vai dar de novo. É a segunda vez que ela lê. O outro é Atos 11, do 27 ao 30. Atos 4. Não foi isso. 4, 27. 37. 11, 27 a 30. Qual que é o 1 Coríntios? 1 Coríntios 9, 6. Que Atos, né? É naquele dia, Atos 27, 30. Atos. Eu estou em Atos ainda. 27 ao 30, irmão. Naquele dia desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando Isso mesmo. chamado Cabo, né? Água. Dava a dizer que o Espírito estava para grande fogo por todos os apóstolos e para
possa resolver enviar socorro aos demônios que moravam na Judéia. Não, aquele remover, né, que está escrito autor. Aos presbíteros provenientes de Barnabé Não vai. e de Saulo. Amém. Quem vai ler 1 Coríntios 9? 9:6? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? É isso? Isso. Então, Barnabé, parece que Barnabé teve que trabalhar mesmo, mais tarde para seu sustento. Como também fez Paulo. É possível que Barnabé houvesse sido escolhido como exemplo de liberalidade dentro da igreja primitiva, porque tinha algo de extraordinário no tipo de sua dádiva ou na natureza do seu sacrifício que fez. Então aqui está falando que Barnabé era um homem generoso, certo? Agora eu vou pedir para o Isaac passar um vídeo. Coloca para nós aquele da chuva. Eu não sei o que é mais divertido. Vocês viram que Barnabé pediu para ele, né? Pediu para ela. Mas, assim, se a gente crê em Deus, tudo que a gente pede para o nosso próximo, a gente vai receber também. Amém? Amém. A segunda virtude de Barnabé. Acolheu Saulo em Jerusalém e foi intermediário entre ele e os demais apóstolos. Deus providencia com fidelidade indivíduos menos famosos que se aproximam de você, dizendo: Ei, sou do seu time, permita que apoie nessa dificuldade. Foi exatamente isso que aconteceu com Saulo em Jerusalém. Alguém surgiu voluntariamente. Não precisava fazer isso, mas era seu desejo. Seu nome, Barnabé. A gente já leu Atos 27? 27. Atos 9, 27? Não. Não, né? Então vamos abrir nossa Bíblia e vamos lá em Atos 9, 27. Pode ler? 9, 27. Alguém achou? Pode ler. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Amém? Os discípulos tinham medo de Saulo. Não conseguiam acreditar que ele agora era um discípulo de Jesus. Porém, Barnabé apareceu para encorajar Saulo e ser seu defensor pessoal. De fato, este é o significado do nome, filho do encorajamento. Barnabé influenciou na vida de Saulo. Ele acreditou em Saulo antes de qualquer pessoa. Defendeu a liderança de Saulo diante dos outros. Delegou o poder a Saulo para alcançar seu potencial. Alguém sabe qual é o maior impacto ou a influência que a gente tem? Que existe? Deixa eu fazer a pergunta direito. Acho que não. Qual é o maior impacto? O maior impacto ou influência sobre a vida? Difícil? Eu diria que o maior impacto Sobre a vida? e a influência é o que você faz. Aquilo que você faz é o que impacta e que influencia. Amém.
o maior impacto ou influência sobre a vida não são os estudos, nem as descobertas científicas, nem a experiência pessoal, nem o sermão, nem os livros, mas sim o contato que nós temos diretamente com outra pessoa. Esse é o maior impacto. A terceira virtude de Barnabé: um homem digno da confiança dos apóstolos, líderes. Atos, está lá em Atos 11, 22. Atos 11, 22 diz o seguinte: chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, ou Antioquia, não sei. Ele viu a igreja de Antioquia com seu vigor missionário como lugar ideal para Paulo realizar seu ministério. Barnabé foi enviado a Antioquia, para onde levou Paulo que buscaram em Tarso. Durante um ano trabalharam juntos em Antioquia. Barnabé e Paulo anunciavam o evangelho não somente aos judeus, mas também aos gentios. Barnabé foi enviado a Antioquia para organizar a comunidade, cujos membros pela primeira vez foram chamados de cristãos. Os trabalhos de Barnabé em Antioquia foram ricamente abençoados e muito foram acrescentados ao número dos crentes ali. Está em Atos dos Apóstolos, página 86. Mais uma virtude de Barnabé. Está em Atos 24. Atos 11, 24. Alguém pode ler, por favor? Vai, mestre, ninguém me fechou a Bíblia também. Porque era homem de Deus, cheio do Espírito Santo de fé, nunca vencido ao Senhor. Amém. Ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e que tinha muita fé. Ele era uma influência inspiradora, era um líder que produzia resultados. Tem mais uma virtude de Barnabé. Ele era o que designava a ele a uma missão. Está lá em Atos 11, 25, 26. No mesmo. Só um pouquinho depois. Tem Atos 11, 25 e 26. Alguém pode ler? Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Essa foi a primeira viagem missionária. Vamos ver também lá em Atos 13. Atos 13, 2 e 3. Servindo eles ao Senhor, e o jejum, os Espíritos Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que o Senhor chamar. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos do Espírito. Amém. Barnabé não fez parte dos 12 discípulos, mas é chamado de apóstolo, em sentido mais amplo, juntamente com Paulo. Isso está lá em Atos 14, 1 e 14. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão, não no que o pastor prega, mas no que a igreja pratica em sua vida. Com excessiva frequência, a influência do sermão pregado no púlpito
é anulada pelo sermão feito na vida dos que professam ser partidários da verdade, está em serviço cristão. Outro episódio com João e Marcos, primo de Barnabé, está em Atos 13:13. Nadia, não quer ler mais não? Atos 13:13. Depois pega Atos 15:36 ao 39. 13:13. E navegando-se de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigindo-se a Pérez da Panfila. João, porém, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Agora Atos 15:36 ao 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Barnabé, inclinado ao ver o que poucos viam, a crer no potencial das pessoas contra as próprias aparências. Quer dizer, que ele via, o que outras pessoas não conseguiriam ver, que o primo dele tinha potencial. Ninguém pode culpar Barnabé por querer dar uma segunda oportunidade para o primo, mas também não podemos culpar Paulo por não querer arriscar levando alguém que já havia demonstrado terror. Paulo devia mais a Barnabé do que a qualquer outro indivíduo. Barnabé separou-se do maior espírito de todas as épocas. Agora a gente vai ver o vídeo. Coloca para mim, Isaac, aquele Paulo e Barnabé. Conclusão. A separação que multiplicou os resultados. Marcos, autor de um evangelho. Vamos ver em 2 Timóteo 4:11. Alguém quer ler? 11. 4:11. Isso. Somente Lucas está comigo. Como consigo Marcos e Gaio, pois me é útil para o ministério. Isso demonstra o acerto da decisão de Barnabé em reter Marcos em sua companhia e talvez a decisão precipitada de Paulo ao rejeitá-lo. Todavia, o Espírito Santo atuou para o bem de todos. A alusão posterior de Paulo e Barnabé são amigáveis, quer dizer que deu tudo certo. Amém, igreja? Agora vamos louvar a Deus com um hino, milagres. Milagre. Eu já esqueci o nome. Vamos colocar aqui.
Amém? Oremos, Pai. Grandioso Deus, Tu és Deus do milagre, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre está ao nosso lado. Aumenta, Pai querido, a nossa fé em Cristo Jesus. E que se assim faça a vontade do nosso Pai. Abençoa o nosso restante de semana. Que o Senhor nos leve com segurança aos nossos lares. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos fortaleça, Senhor, com o Teu Santo Espírito. É o que pedimos e agradecemos no nosso nome de Jesus. Amém.